Estamos de volta com Atitude Empreender. Cláudia, fala um pouquinho mais sobre a abrangência do jornal. Então, a gente tem os assinantes em várias partes do país e a gente entrega os jornais em Pouso Alegre. Lá a gente tem um colaborador da coluna de gastronomia e viagens, então ele se encarrega de fazer a distribuição para a gente lá. Em função do caderno de turismo, e meu pai tem uma lista, um mailing list, com hotéis, companhias aéreas, operadoras, em algumas capitais, né, e algumas cidades do interior de São Paulo. Agora, o interessante do jornal é que a pessoa, ao recebê-lo, ela simplesmente, depois que ela lê, ela não descarta o jornal, né? Ele tem uma durabilidade que eu acho interessante, porque passa de mãe para filha, passa para o vizinho. Às vezes o jornal a gente tem conhecimento que ele viaja, né? A pessoa manda até para o exterior. E o jornal, e as pessoas também comentam com a gente que elas gostam de ler o jornal aos poucos. Então não é aquela coisa de você pegar um exemplar, dar uma passada e descartar, né? O jornal ele fica assim rodando, né? O mês inteiro, até a chegada do próximo. É um jornal de grande conteúdo, né, Cláudio? Um jornal assim, com conteúdo bastante diferente do casual, né? Então, assim, o nosso foco, ele é o turismo e a parte social. Mas eu acho que a gente tem que tentar abranger as notícias da cidade que, preferencialmente, que vão acontecer também, né? Então, a gente gosta muito de focar na parte cultural. A gente tem várias atividades, né, aqui em Poços, vários eventos e tal. E a gente tem também os colaboradores, então a gente tenta colocar ali naquela edição um pouco de tudo que está se falando naquele momento, né? Seja economia, direito, saúde. Então a gente tenta fazer essa cobertura, mas muito focada na cidade, né? Porque a gente sabe que o leitor, se ele quer uma notícia nacional, ele vai na internet, ele vai, né, no jornal de grande circulação. Mas as pessoas daqui gostam de ver as notícias daqui, as pessoas daqui, ver quem está viajando, o que está acontecendo, né? E assim, o que eu gosto de falar é que a gente, embora o pessoal fale muito, né, a notícia ruim é que vem de jornal, eu acho que a gente consegue fazer o oposto, né? A gente gosta de focar na parte boa, né? A notícia boa, os projetos empreendedores, né? As pessoas que estão se destacando. Então a gente sempre tenta levar para esse lado, né? Cláudia, fazer o jornal hoje e fazer o jornal há 40 anos atrás. Fala um pouquinho desse processo aí, dessa evolução. Olha, é muito diferente, né? E eu acredito que eu peguei, assim, desde o começo do jornal e o sistema, ele era muito artesanal, né? A gente fazia o jornal montando cada edição numa cartolina, os títulos eram em letra 7, então meu pai, ele teve uma Composer, que era um equipamento antes do computador, então ele digitava ali as notícias, a gente recortava e montava as colunas, uma a uma. Então, se tinha um errinho, você tinha que bater aquela palavrinha e colocar de novo ali, sabe, com pinça. Então, o sistema ele era muito artesanal. Com a introdução do computador, né, dos novos programas, a gente foi se adaptando e hoje o jornal é todo praticamente feito no equipamento, né, no computador, utilizando a internet, o envio para a gráfica também é todo, né, pela internet. Então, hoje, sim, é muito fácil você fazer o jornal, né? Não que ele não seja trabalhoso. No nosso caso, ele é trabalhoso porque ele envolve muita gente, envolve muitos assuntos, né? E apesar dele ser mensal, ele tem um conteúdo grande, né? Mas o que eu queria destacar é que o meu pai ele foi pioneiro, ele foi precursor aqui em Poços desse sistema offset, né, de impressão, que na época não existia. Então, assim, ele estava sempre buscando um diferencial no papel
E a gente está conseguindo manter isso. E é um padrão de qualidade que percorreu todos esses anos, né, Cláudia? Ah, sim, né? E assim, eu gosto de destacar que a qualidade que a gente tem hoje, sem querer ser presunçosa, mas a gente deve muito também a uma equipe de fotógrafos que a gente pode contar, né? São parceiros que nos enviam fotografias, que estão à disposição, né? Quando a gente precisa, eles nos atendem. Em contrapartida também a gente acaba divulgando o trabalho deles, né? Então eu acho assim, é muito importante para a gente poder contar com pessoas gabaritadas que nos ajudam a fazer um jornal melhor. São colaboradores que enviam conteúdos, né, Cláudia? Então, na parte de colaboradores, a gente tem cerca de 10 pessoas, né? Algumas com vários anos que estão com a gente, como o João Ferrão, economista, que há mais de 15 anos que ele colabora mensalmente com o jornal. E a gente tem na parte de saúde, em várias áreas, né? A nossa última adesão agora é o Gustavo Bonafé, que está falando sobre cidadania, que é um assunto que todo mundo está discutindo, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, né, com essas pessoas. Gastronomia, né, que é um assunto que o pessoal também gosta muito hoje. E em várias áreas, né, a gente pode contar com esse pessoal. E a Lourdinha Camila, sua mãe, como começou a participação dela no jornal? Olha, já na primeira edição do jornal, a minha mãe já teve uma pequena participação, porque meu pai e minha mãe, eles sempre fizeram parte de Lions, de Rotary. Então, naquela época já tinha, né, eles já saíam, já iam nos bailes, nos jantares. Aí meu pai pediu para ela escrever algumas notinhas, tal, e foi crescendo, né? Eu acho que a participação dela foi crescendo e a gente acabou transformando, assim como o turismo, a parte social ganhou um caderno próprio, né? E hoje em dia é uma das editorias mais lidas, né? Muita gente abre o jornal ali, né, para ver. E o que eu tenho assim a ressaltar é que essa parte social, ela não é como era no passado, né? Que se falava, do aniversário aqui, de uma festa ali. Não, hoje ela tem um conteúdo político, né? Ela tem informação. Então, assim, eu acho que a minha mãe, ela consegue colocar ali uma diversidade de assuntos que não deixa aquele caderno assim fútil, né? Não é fofoca, é informação. Dia a dia, né, nesse percurso todo aí, você foi assumindo cada vez mais função dentro do jornal, né? E basicamente hoje você está carregando ele, vamos dizer assim, né? Você toma conta de muitas partes dentro do funcionograma do jornal. Hoje, atualmente, qual é a participação dos seus pais? Olha, o meu pai ele é responsável pelo caderno de turismo, né, que ele faz muito bem, e faz o Pegando no Pé, que é uma coluna também que o pessoal gosta muito, e algumas reportagens, né? Na última edição a gente teve entrevista com o Cícero Machado de Moraes, de grande repercussão. Então, assim, ele gosta de fazer entrevistas também. A minha mãe cuida da parte social. Eu faço praticamente a edição do jornal, diagramação. Tem um finalista que nos ajuda, o Thomas Ananias. Mas, assim, tudo acaba passando por mim, né? Um pouco centralizadora, né, Sérgio? Estou tentando abrir um pouco mais o leque. E, inclusive, agora esse mês, a gente está fazendo uma parceria com a PUC, com o curso de Publicidade e Propaganda, e a gente contratou um estagiário nessa área, né, que está nos ajudando. No próximo bloco, Cláudia, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses parceiros que você tem interno no jornal e falar um pouquinho dessa nova contratação aí, né, dessa nova linha de receber estagiários e ter o jornal como um colaborador para estar formando novos jornalistas, tá? No próximo bloco a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.